Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a gentileza de manterem seus celulares desligados ou em modo silencioso. Sejam bem-vindos à cerimônia de outorga da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da 9ª Região, denominada Ordem das Araucárias, a Sua Excelência, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Em nome do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargador Altino Pedroso dos Santos, agradecemos a presença dos excelentíssimos desembargadores, juízes do trabalho, procuradores, advogados, servidores e convidados que nos honram com sua participação. Nosso homenageado, excelentíssimo ministro Luiz Edson Fachin, nasceu em Rondinha, no estado do Rio Grande do Sul, mas mudou-se com a família para o Paraná ainda criança. Iniciou e seguiu sua vida acadêmica na Universidade Federal do Paraná, onde se graduou em Direito na turma de 1980. Professor titular de Direito Civil da mesma universidade, onde chegou a ser diretor da Faculdade de Direito, foi um dos defensores da criação do curso de doutorado em Direito. Um dos maiores juristas do Paraná e um dos maiores civilistas do Brasil, concluiu mestrado em Direito das Relações Sociais no ano de 1986, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde também fez doutorado, finalizado em 1991. Além de professor universitário, atuava em sua própria banca, a Fachin Advogados Associados, fez pós-doutorado no Canadá, foi pesquisador convidado do Instituto Max Planck na Alemanha e professor visitante do King's College na Inglaterra. Membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, é autor de 145 artigos publicados em revistas especializadas, autor ou organizador de 42 livros e de 137 capítulos de obras doutrinárias do direito, além de ter prefaciado 84 publicações na área. Contam-se em centenas as suas palestras e conferências no Brasil e no exterior. Seu currículo exibe ainda 20 prêmios concedidos de 1979 a 2015 por entidades de magistrados, institutos de pesquisa jurídica e universidades nacionais e estrangeiras. Neste momento, o grão-mestre da Ordem, Sua Excelência, o desembargador Altino Pedroso dos Santos, realizará a imposição da insígnia da Gran Cruz da Ordem das Araucárias e a entrega da faixa e diploma correspondentes ao agraciado, conferindo-lhe a condição de membro efetivo da Ordem. Convidamos a receber a insígnia Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin. Para a saudação ao agraciado, anunciamos a palavra de Sua Excelência, o presidente deste tribunal, desembargador Altino Pedroso dos Santos. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin, como Vossa Excelência mesmo sugeriu, é uma cerimônia simples, singela, e eu vou pedir permissão a Vossa Excelência para quebrar um pouco o protocolo e saudar a todos que estão aqui presentes, na pessoa do desembargador Munir Karam, desembargador que eu conheci há 40 anos, há mais de 40 anos, em Goiuerê, quando era juiz, residíamos em frente, e foi com o desembargador Munir que eu comecei a minha advocacia naquela terra. Então, é um prazer muito grande revê-lo
e espero que esta não seja a última visita, que Vossa Excelência venha sempre nos visitar, tomar um cafezinho até 4 de dezembro comigo aqui na presidência, e depois com o desembargador Arnor, que é o nosso novo presidente. Cabe-me, na condição de grão-mestre da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho do Paraná, Ordem das Araucárias, saudar o nosso homenageado. No último 14 de abril, ao encaminhar-lhe ofício de congratulações pela indicação de seu nome para o Supremo Tribunal Federal, lembrei-me que Francisco, no Vaticano, havia dito poucos dias antes, aspas, reivindicações por mais justiça não contradizem o Evangelho. Recordei no mesmo expediente que o Brasil tem clamado por ela, a justiça, continuamente, e que era auspicioso constatar a aproximação do momento em que o Supremo seria enriquecido com o gabarito de um jurista com seu talento e envergadura. Dizia mais, quanta aventura há em saber que a distinção daquela cadeira da excelsa corte pode ser afiançada por um professor que, em sua cátedra, enunciou a tese da segurança do patrimônio mínimo como valor de dignidade humana. Os 2 meses que se seguiram àquela indicação entraram para a história do Poder Judiciário brasileiro. Sua sabatina perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania durou cerca de 12 horas, a mais longa pela qual já passou qualquer indicado ao Supremo Tribunal Federal em 193 anos de história. Não foi vencido sequer pelo cansaço, tampouco por eventual tentativa de extrair um tropeço. Não obstante a intensidade e o sempre prudente rigor das arguições do nobre Senado, institucionalmente justificado, deixou a Câmara Alta do Congresso Nacional sob os aplausos dos representantes da Federação. Diria que Vossa Excelência, parodiando Jean Moulin, se não me falha a memória, também é um herói de resistência. Sua posse, em 16 de junho, representou o triunfo do mérito jurídico-científico sobre o embaraço da contrariedade fundada nas ideologias. Senhor ministro, não há homenagem que seja bastante a um jurista com sua respeitabilidade. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná não quis tardar em outorgar-lhe a maior de suas deferências. A presente entrega não é registro meramente protocolar, mas efetiva no reconhecimento do mérito do homem e intelectual Luiz Edson Fachin, do cidadão da República Luiz Edson Fachin. Concretiza o desejo dos membros da Ordem das Araucárias, todos os desembargadores deste tribunal, de tributar merecido reconhecimento a uma vida ímpar como professor, advogado, pensador jurídico e agora magistrado, pautada pela sabedoria e pela vocação para servir o país. É galardão que oferecemos a quem vela pela integridade e pelo cumprimento da Constituição Federal, a qual também juramos respeitar. É preito de admiração por quem edifica, em sua cátedra universitária e no Supremo Tribunal Federal, a sociedade aberta e democrática que queremos, fundada nos valores da liberdade, da igualdade, da ética, do pluralismo e da solidariedade. Que esta insígnia lhe seja lembrança perene do nosso apreço. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o agraciado, Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, desembargador Altino Pedroso dos Santos, me permito começar com um registro de índole pessoal. Eu jamais havia feito as contas sobre artigos, capítulos de livros, e acabo de perceber onde foi o meu sono e parte da minha saúde. De modo que essa quantificação acabou me trazendo algumas boas e outras nem tanto, lembranças de algumas madrugadas. Senhor presidente, já se sabe desde Ortega y Gasset que o homem é além de si a sua circunstância. Essa homenagem que recebo, na verdade, é uma homenagem não exatamente a esta pessoa que aqui está, porque
as esquinas do destino assim o quiser. Mas é uma homenagem às pessoas que aqui estão, que são os meus amigos, os meus familiares, os meus colegas de trabalho de ontem. Saí da advocacia, mas a advocacia da liberdade nunca sairá de mim. Os meus colegas de trabalho de hoje, estou aprendendo, desembargador Arnor, presidente eleito desse tribunal, a ter a embocadura da magistratura e aprender que para tocar esta música, compreende-se de saída que o músico não é mais importante do que a música. E é nesta medida que tenho tentado seguir as lições. E aqui, senhor presidente, ao agradecer essa homenagem e espargi-la com todos os presentes, quero associar minha homenagem ao desembargador Munir Caram, confrade que me sucedeu na presidência da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, que foi meu vice-presidente, para minha honra e alegria. E nós que amigos já éramos, amigos ainda mais nos tornamos. Desembargador Munir, receba também o meu abraço ao senhor, aos ilustres desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aqui presente, desembargador Guilherme, desembargador Otávio, desembargador Xisto, que integram o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É uma honra poder contar aqui com os meus agora colegas de Munos da Judicatura e reconhecer que nessa caminhada nós carregamos um andor, no mínimo rugoso, mas o purgatório tem uma função, a de purgar. E, portanto, se neste caminho todo ficam algumas cicatrizes, a minha alma nunca esteve tão leve. E digo-lhes com sinceridade e coração, que esses anos todos foram mesmo de preparação para um exercício de alma leve da missão que a todos nós, que somos magistrados, a todos nós que esperamos encontrar no direito o sinal de justiça e não de iniquidade, para assim fazê-lo depois desse período de provação. E nessa caminhada está aqui meu querido amigo vereador Paulo Salamone, que eu o cumprimento porque, por iniciativa dele, recebi a certidão de nascimento dessa cidade. Eu, que nasci no Rio Grande do Sul e me fiz paranaense, na Grande Toledo, e depois para Curitiba, os estudos para cá me trouxeram, e também parte da política estudantil, obviamente. Aqui encontrei a família do professor Riad Salamone, nosso primeiro reitor eleito da Universidade Federal do Paraná. De modo que, vereador Paulo Salamone, ao cumprimentá-lo, cumprimento a história de quem se dedica à universidade e, ao assim fazê-lo, também cumprimento meu querido diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, que aqui se encontra e que no exercício da direção da faculdade tem mantido de forma briosa e com ousio os compromissos de ensino público de qualidade para mostrar que no Brasil há sim solução e há sim caminhos importantes para pessoas de bem, comprometidas com o interesse público e comprometidas com o interesse da maioria da população. É, portanto, também um prazer ter o diretor da nossa faculdade aqui presente. E assim, senhor presidente, portanto, me permite inicialmente espargir a homenagem com as autoridades aqui presentes, meus caros amigos, e obviamente é de uma solidariedade imensa que numa sexta-feira à tarde chuvosa os amigos não encontrem um programa mais auspicioso e aqui estão para prestigiar, o que me deixa sumamente honrado e feliz. E no agradecimento, senhor presidente, tenho também a dizer que sempre secundei as palavras do poeta que dizia que não basta que seja justa e pura a nossa causa. É necessário antes que a justiça e a pureza existam dentro de nós. A cada dia que passa, convenço-me mais que o exemplo e o comportamento têm a força mesmo de mais de milhões de palavras. E nos dias atuais,
em que os ventos no Brasil de hoje tremulam e que a conjuntura e as circunstâncias desafiam para que sejamos superiores a esses desafios, estruturalmente nós somos chamados a dar um exemplo. E o exemplo se dá em cada uma das decisões que tomamos, em cada um dos gestos que nós tomamos. É o professor que bem cumpre a sua missão em sala de aula e exerce um munus educativo que, ao educar, se autoeduca, forma gerações para o futuro e, ao mesmo tempo, contribui para superar as circunstâncias vivenciadas no presente. Assim também é o advogado, assim também é o membro do Ministério Público e assim também somos nós, os magistrados. Aliás, abrindo aqui uma pequena nota de rodapé mental, tenho me acostumado, presidente, dizer esta frase, nós, os magistrados, porque são 5 meses e alguns dias de exercício da judicatura, e nos primeiros dias que eu recebi advogados em meu gabinete, mais de uma vez me saiu a frase, nós, os advogados, e aos poucos fui me dando conta de que eu estava já do outro lado do balcão, mas na mesma sala da vida, porque a justiça pode ter balcões com lados diferentes, mas a sala onde estamos, obviamente, é sempre a mesma. Então, senhor presidente, com esta singela mensagem, aqui venho para agradecer e parabenizar, neste momento que se aproxima do dezembro anunciado por Vossa Excelência, cumprimentá-lo pela gestão frente ao Tribunal Regional do Trabalho, dizer que nesse tribunal sempre estive entre amigos e, ao assim fazê-lo, também cumprimento a doutora Morgana Richa, que, além de conterrânea da cidade de Toledo, também constitui dentre nós amizades que cultivei e cultivo aqui na Justiça do Trabalho, que a mim nunca deu trabalho, só me deu sentido de justiça. E, portanto, é com essa alegria que venho aqui agradecer o recebimento dessa homenagem, que com sinceridade decorre apenas da bondade de Vossa Excelência e dos integrantes da Ordem, está acima daquilo que possam merecer, e como se sabe, o que quero, obviamente, testemunhar é, como diria numa das suas frases célebres Schopenhauer, a glória a gente conquista, mas a honra a gente luta para mantê-la. E mais do que conquistar a glória, que muitas vezes é passageira, porque ela é fugaz, como a notícia do Jornal da Noite, é o dever que todos nós temos, o imperativo de manter a nossa honorabilidade. Porque, não obstante as eventuais diferenças de ideias, a honra não tem ideologia, o caráter não tem ideologia, a retidão não tem raça, não tem cor e não tem credo. E é isso que nos dias atuais a nossa sociedade e o Estado brasileiro demandam. Acima das divergências, encontrar o caminho reto, probo e adequado para que nós sejamos, como fomos herdeiros de um país de potencialidade, um país ainda que tem um dever e uma história a cumprir. Os que nos sucederem sejam legatários de um país de realidade. E é por isso que, pensando nas gerações futuras, recebo essa homenagem como um gesto de compromisso com as gerações futuras, que penso desde os meus netos, que são os mais próximos, aos filhos e netos de todos nós, aos que nos sucedem, porque nós que somos habitantes transitórios desse planeta, temos evidentemente um compromisso com a circunstância, com os nossos irmãos e com os nossos jurisdicionados. A encíclica Laudatio Si, louvado seja, citada por Vossa Excelência, tem sido um dos livros de cabeceira, porque nela se contém, pela palavra do Papa Francisco, até mesmo para aqueles que não creem, porque não crendo, creem que não creem, logo creem em alguma coisa. Nessa medida, a encíclica papal tem nela lições essenciais para este momento vivenciado na casa comum, como chamou o Papa, que não é apenas o nosso planeta, mas é a casa onde todos nós habitamos. E nós que trabalhamos com o direito, é a casa da justiça. Todos nós nos damos conta,
nem sempre, que nós passamos muito mais tempo da nossa vida exercendo nossas funções do que compartilhando da vida com os nossos familiares. Portanto, a casa do nosso trabalho é, a rigor, parte essencial da nossa família, da nossa razão e da nossa emoção, que são as duas faces da moeda que compõem o ser humano. E essa encíclica, ao falar da casa comum, lança um desafio. Nós não podemos ser e não devemos ser parasitas da vida humana. Nós devemos ser, na verdade, fomentadores da vida em sua plenitude. E é isso que esse momento me faz sugerir e dizer, senhor presidente, da minha alegria, da minha elevada honra, que é genuína de receber esta homenagem, de espargi-la com todos os amigos, familiares, colegas de hoje, de ontem e de sempre. Porque nós todos passamos, mas evidentemente que nós todos podemos deixar uma semente para que, ao sermos lembrados, tenhamos cultivado a vida com esta retidão, unindo, portanto, na razão e emoção, o que o velho e bom Max Weber chamava da ética da responsabilidade. Nós, mais do que ter convicções, precisamos ter responsabilidade. Mais do que exercício de liberdade, precisamos hoje exercitar limites, porque onde não há limite, não há liberdade. E fazer do pouco o muito, esse é o nosso grande desafio. Não é fazer do muito o pouco, abusando do direito que temos de habitar a vida desse planeta, mas fazer do pouco o muito, e eu estou seguro que as pessoas que nessa sala estão comungando desse mesmo interesse, e é isso que nos une. Como já se tem presente, o filósofo francês dizia que os bons espíritos se encontram. Esse é um encontro de pessoas do bem para que continuemos fazendo o bem. Muito obrigado. Encerrado esse ato, agradecemos a presença de todos, convidando-os para o coquetel que será servido neste mesmo local.